Bem-vindo à Clínica da Família. Hoje nós estamos começando uma nova série sobre a criação dos filhos de 2 a 3 anos de idade. Essa série faz parte de uma maior série falando sobre as idades das crianças. Nós temos dividido as crianças em vários grupos, de crianças e até adolescentes. E esse faz parte do primeiro grupo de crianças 1 a 5 anos. A primeira série que nós demos era sobre as crianças de 0 a 1 ano, quer dizer, de nascimento até 1 ano de idade. E essa é a segunda parte deste grupo, de 2 a 3 anos de idade. E nós temos planos para fazer mais e mais. E essa faixa de idade, 2 e 3, é muito, muito importante. Inclusive, realmente, a faixa etária de 1 a 5 são a faixa de idade que é tão importante para o bem-estar de nossos filhos. A Bíblia ensina que nós, como os pais, temos uma grande responsabilidade diante de Deus para educar nossos filhos, de treinar eles na maneira que eles devem andar. Em Efésios capítulo 6, e versículos 2 e 3, diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te dá a bem e vive muito tempo sobre a terra. Este é o mandamento para os filhos. Mas nós, como os pais, temos de verificar, ajudar eles a aprender de obedecer e respeitar a autoridade. E nós, como os pais, nós somos os primeiros autoridades na vida dos nossos filhos. Nós temos uma grande responsabilidade em relação a ensinar eles sobre isso. Então, nossa responsabilidade principal, desde o nascimento, e principalmente quando termina 5 anos, é para ajudar eles de ser submisso à autoridade. Dentro de cada um de nós temos uma tendência de ser rebeldes contra a autoridade. Esse é por causa da velha natureza que existe dentro de cada um de nós, principalmente no momento do concepção. E quando a criança nasce, ele tem essa tendência para fazer o mal. E somente depois a salvação, a gente tem algo novo na natureza para combater o velho. Então nós como pessoas normais, todos nós temos a tendência de desrespeitar, de desobedecer a autoridade. E cada um de nós podemos ver que a gente faz isso rapidamente em relação a Deus. Para ajudar nossos filhos de aprender a amar Deus e submeter à autoridade dele, nós temos de fazer nossa parte. Este é muito importante de ajudar os nossos filhos a aprender a ser submisso à autoridade. A submissão resulta numa vida feliz. Esse versículo mostra isso, que vai dar longa vida, vai dar felicidade. Então, nós podemos aprender a ser submisso. Nossos filhos precisam aprender a ser submissos. Nós, como os pais, precisamos ajudar eles a aprender esta lição importantíssima. Também, a submissão ensina a fazer o que deve fazer e não o que somente a gente gosta de fazer. A gente não precisa gostar de fazer o certo, mas a gente precisa, por dever, por respeito à autoridade de Deus, de fazer o que a gente não gosta. Muitas crianças falam, mas eu não gosto.
Os pais devem ser muita coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço porque é a coisa certa. Sim, você não gosta, mas a coisa certa é para você fazer isso. Eles precisam aprender que a vida não é só fazendo o que a gente deseja, mas fazendo o que está certo. Também a submissão ensina a confiar em Deus e não no próprio nosso próprio vida, nosso próprio pensamento. Nós precisamos, em submissão, nós estamos confiando num poder superior que sabe melhor, que tem nosso interesse bem, e Deus tem esse interesse para o nosso bem. Então nós devemos ajudar nossos filhos de aprender a confiar em nós como os pais, para que eles possam começar a confiar em Deus. Isso coloca muita responsabilidade sobre nós. Nós temos de ser exemplo. Nós temos de estar andando com Deus. E a gente tem essa responsabilidade de ajudar nossos filhos a confiar em nós e assim confiar em Deus. Também a submissão ajuda a criança de compreender a necessidade de submeter a Deus em salvação. Se a gente ensina ele a ser submisso, isso quer dizer, a gente está mostrando para ele que o pecado tem consequências negativas. Essa é a razão porque a gente deve corrigir, disciplinar nossos filhos, para o bem deles, para que eles possam aprender que o pecado tem consequências negativas. E quando a criança começa a entender que ele é um pecador, que ele faz coisas erradas, e que essas coisas erradas produzem consequências negativas, ele está muito mais apto e pronto para entender que nós, como os pecadores, nós estamos diante de um Deus justo, e se a gente não arrepende dos nossos pecados e confia em Jesus Cristo, as consequências negativas são o inferno. Então, o uso da vara ajuda nossos filhos a entender a necessidade de ser salvo. E mais tarde a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas o que é obediência? O que é honrar? A Bíblia coloca sim o ênfase sobre obediência, mas também fala sobre nós devemos honrar, ou nossos filhos devem nos honrar. Qual é a diferença? Obediência está fazendo o que a autoridade pede de nós. Obediência é fazendo aquela coisa que a autoridade deseja de nós. Honrar é fazer obediência com uma atitude positiva, não murmurando, não queixando, não mostrando a boca bicudo, mas obedecendo com respeito. Então, nós temos uma responsabilidade muito grave, mas muito difícil. E nós, nessa idade de 2 a 3, nós vamos gastar muito tempo desenvolvendo esta ideia do que é a disciplina, como fazer isso, como ajudar nossos filhos de obedecer a nossa autoridade e assim a autoridade de Deus, nos honrar, assim também honrando Deus e outras autoridades também. O Vladimir Lenin, um dos primeiros comunistas, ele falou a seguinte coisa. Ele falou que ele era um revolucionário russo, mas ele falou, dê-me uma criança durante os primeiros 5 anos de sua vida e ele será minha para sempre. Ele reconheceu a importância dos primeiros anos da vida. Ele entendeu se ele podia conformar, influenciar
a criança no que ele queria, a criança não vai mudar. E se nós, como os pais, a gente ajuda nossos filhos de aprender a obedecer à autoridade, de ser submisso à autoridade, com atitude positiva, nós vamos ter o coração deles. E o grande segredo de criar nossos filhos é manter o coração deles. Então, nessa série, nós vamos estar colocando o ênfase sobre os anos de 2 a 3. E só para entender um pouquinho mais sobre essa faixa de idade, eu quero dar algumas características dessa faixa etária. Você vai encontrar esta matéria no nosso site, recursobiblico.com, e vai ser muito mais completo. A gente tem falado sobre várias características, a gente não vai dar todos, somente escolhi 2 que eu achava mais importante, mas nós sabemos com uma ideia geral, a frase principal para esta idade de 2 a 3 é exploração. E no momento que, por andar do tempo que a gente está explicando isso, a gente vai entender isso muito melhor. Mas a gente tem falado sobre 3 áreas de características dos filhos. Vai ser a parte física, vai ser a parte mental, social e espiritual. Então, começando aqui com a parte física, 2 coisas que é muito evidente para qualquer pessoa que tem criança a faixa de idade, é que ele é muito ativo, ele não para. Ele está sempre aqui, ali, e parece que a energia não acaba. Bem, finalmente, à noite, às vezes, ele acaba, ele desmaia. Mas geralmente, durante o dia, ele está constantemente mexendo, muito ativo. E outra coisa, ele quer tocar em tudo. Ele está aprendendo. Ele quer experimentar, explorar. Ele quer saber sobre a sua ambiente. Então, ele está sempre pegando as coisas e mexendo com as coisas, jogando as coisas, batendo nas coisas, às vezes até comendo as coisas. Mas ele quer experimentar o lado de tato dele, essa é a área física dele. Mas também ele tem certas qualidades mentais. E o principal dele é curiosidade. Esse vem por causa ele quer tocar nas coisas. Ele é curioso sobre tudo, como ele sente, como ele ouve, o que acontece quando você joga um ovo no chão, o que acontece com o ovo, o que acontece quando você joga uma bola ou bate numa coisa. Ele tem uma curiosidade muito, muito forte. Então, também, a atenção dele é muito curta. Ele mexe com isso e logo quer mexer com outra coisa. A gente fala para ele falar isso, mas logo está fazendo outra coisa. A atenção dele é muito curta. A gente tenta de dar ele alguma coisa para tomar a curiosidade dele ou satisfazer a curiosidade dele, mas ele logo vai para outra coisa. Então, social. Ele é tímido. Ele é retraído. E a gente pode ver isso, ele não sabe como reagir às pessoas. Mas ele é, no mesmo tempo, amorosa. Se você ganha o coração dele, ele gosta de ser abraçado, ele gosta de ser beijado, ele gosta de sentar no nosso colo, ele gosta da gente. E ele é uma pessoa muito amorosa, se a gente tem no coração dele. E espiritual,
mesmo com 2, 3 anos de idade, eles gostam de cantar. Eles podem aprender cânticos simples da escola dominical e cantar eles. Também ele pode orar, ele pode louvar Deus. Ele tem um sentido no coração dele de submeter ao Deus, se a gente ensina ele na maneira correta. Então, também eu gosto de dar rapidamente algumas descrições gerais dele. Você pode encontrar muito mais em nosso site com essas lições do que eu vou dar, mas nós temos de lembrar que seu filho é único, sua filha é única. Você pode ter 10 filhos e você vai perceber que cada um deles é diferente. Não tem uma maneira só de lidar com eles. Eles são únicos. Eles vão estar sempre nos surpreendendo. Então nós temos de aceitar isso. Nós não devemos tentar colocar eles em uma molde só. Eles são únicos. Também nós devemos entender que eles são móveis. A gente, criança até 1 ano de idade, um pouquinho mais, a gente precisa segurar ele. Ele fica sentado num lugar e ele está começando de saber como engatinar e agora ele está andando. Ele é móvel. Então a gente não sabe para onde ele vai. Ele tem o mundo, o quarto, a casa inteira para explorar. Então, ele é muito móvel, a gente precisa entender isso. Também, a gente já mencionou isso, mas ele é muito curioso. E eu dou graças a Deus para essa curiosidade. É a maneira que ele aprende. E nós devemos encorajar, direcionar sua curiosidade. Este tem tato, tem uma maneira de fazer isso. E a gente vai ajudar com as lições, como nós podemos ajudar a criança quando está querendo ir para locais que ele não deve tocar, nas coisas que ele não deve fazer, as coisas que ele não deve, como a gente pode satisfazer sua curiosidade. E essa série de lições é focalizado sobre esta ideia de como a gente pode ajudar nosso filho a ser submisso à autoridade, de obedecer à autoridade, principalmente nós como pais. E a última coisa que eu quero mencionar é que ele vive no momento. O que importa para ele é agora. A gente pode falar com ele sobre o futuro, mas é muito difícil para ele entender isso. Então tem de ter um certo tato, uma certa paciência, uma certa repetição para que ele comece a pegar as ideias. Ele vai precisar ser corrigido muitas vezes. Nós devemos entender isso. E nós devemos ser prontos para fazer isso com amor. Uma qualidade que muitos pais não sabem nada fazer isso. Eles ficam perturbados, eles ficam sem paciência. Eles não sabem o que fazer para controlar seus filhos. Os seus filhos tornam-se pestes, pessoas desagradáveis. Mas se a gente aprende como lidar com eles com amor, respeito, então nós vamos ter um bom tempo com nossos filhos. Então essa é somente uma introdução sobre o que a gente quer ensinar para vocês. Mais informação pode estar encontrado em nosso site. Nós vamos ter uma divisão sobre a educação dos filhos e você pode encontrar essa matéria lá. E a gente vai dar a vocês mais informação no fim desta lição. Muito obrigado. Espero que Deus abençoe. Usa essa aula para criar curiosidade e um desejo de aprender mais sobre como nós podemos ajudar nossos filhos
obedecer e honrar a nós. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado para esse privilégio que nós temos para ajudar a endireitar nossos filhos e que a gente pode receber as bênçãos que o Senhor promete que dar quando a gente educa nossas crianças da maneira certa. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Não falta a próxima vez. Amém.